Salve, salve galera! Seja mais uma vez bem-vindo ao TBT. E hoje nós vamos tratar aqui da criação da Liga de Clubes no Brasil. Ou melhor, do dilema, da dificuldade, da novela que é a criação da Liga de Clubes no Brasil. O TBT de hoje vai relembrar um pouquinho o que foi a criação do Clube dos 13 lá em 1987 e tentar mostrar por que hoje, em pleno 2022, o Brasil não consegue ainda falar em ter uma Liga de Clubes que represente o clube e que represente principalmente uma competição. Pois bem, o Brasil começou a discutir a criação de uma liga de clubes em 1987, ou melhor, ainda em 1986, quando quase 100 times disputaram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Foi a partir dali que os clubes se uniram e falaram: não, essa CBF não dá mais. A CBF era então presidida por Julite Coutinho, que decidiu também abrir mão de organizar o Campeonato Brasileiro. O que a CBF fez ali foi o seguinte: ela resolveu falar, tá bom, os clubes podem organizar o campeonato. Era a criação do Clube dos 13. O que aconteceu foi a criação da Copa União em 1987. Copa União tinha esse nome por conta do Açúcar União, que pagava uma grana ali para ser o title sponsor escondido da competição. Competição que também teve uma regra: dos clubes todos que participariam, todos teriam o patrocínio da Coca-Cola no espaço master da camisa. Isso acabou não acontecendo apenas com duas equipes. Corinthians e Flamengo se recusaram a assinar o contrato com a Coca-Cola e com isso tiveram nas suas camisas o patrocínio da Petrobras e, na época, usando a marca Lubrax, e da Calunga, a rede de papelaria que, na verdade, era um ajudante ali do Corinthians naquela época. O seu Damião Garcia, fundador da Calunga, patrocinava o clube. Todos os outros times jogaram com a marca da Coca-Cola na camisa. E a partir disso a gente teve a primeira grande competição organizada inteiramente pelos clubes de futebol. A Copa União de 1987 foi aquela que teve vários times disputando um módulo, eram 18 times disputando o módulo principal, se a gente pode dizer assim, dos fundadores do Clube dos 13, e os outros times estavam na segunda divisão, se a gente pode dizer assim. O torneio de 1987 terminou com o Flamengo campeão, e aí que começa toda a discussão, porque o Flamengo iria disputar, na verdade, uma final depois com o Sport Recife para decidir quem seria realmente o campeão brasileiro daquele ano. Era uma das exigências feitas pela CBF para permitir que os clubes organizassem a competição. A Taça das Bolinhas começou a ser discutida a partir daí. Por quê? Porque o Flamengo se autoproclamou campeão, não ia jogar contra o Sport, que tinha jogado, teoricamente, a segunda divisão, e com isso a CBF, que em tese é quem organiza a competição nacional, não tinha como declarar o Flamengo campeão, declarou-se o Sport, e aí começou toda essa discussão que envolveu até o STF para decidir quem é o campeão verdadeiro brasileiro de 1987. No fundo, os clubes que disputaram a primeira divisão foram aqueles criadores do Clube dos 13, que seguiram disputando a Copa União em 1988. Aí com a adição de Sport e Guarani, que tinham sido os primeiro e segundo colocado do módulo secundário do Campeonato Brasileiro daquela época. Então aí já começa todo o rolo da liga, porque se havia a discussão para se criar uma liga de clubes, ela teoricamente deveria representar a competição. E não foi o que aconteceu. O Clube dos 13 começou a inchar a partir dali. Era a princípio os 12 principais times de maior torcida do país, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio de Janeiro, os 2 de Minas Gerais, os 2 do Rio Grande do Sul, e terminaria nesses 12. Aí o Bahia entrou na história e conseguiu entrar também para ser um representante do Nordeste do país, que simplesmente não tinha representante. E aí começa toda essa zona, porque depois disso veio o Sport, veio o Guarani, começam a entrar outros clubes, o Curitiba também, porque tinha sido campeão brasileiro em 85, enfim, vira uma zona. E o Clube dos 13, em 1989, vira novamente apenas uma entidade comercial. Por que isso acontece? É quando o Ricardo Teixeira assume o poder na CBF e decide acabar de vez com aquela organização do Campeonato Brasileiro pelos clubes. Essa é a hora que o Ricardo Teixeira coloca ali a CBF à frente do negócio e mostra que ele ia conduzir com mãos de ferro a entidade pelos próximos milênios, se ele pudesse, né? Ficou até 2013 depois disso. Mas em 1989, o Ricardo Teixeira volta a organização do Campeonato Brasileiro para as mãos da CBF, reduz o número de clubes na primeira divisão, reduz o número de clubes na segunda divisão, e o Clube dos 13? Bom, o
Clube dos 13 continua ali, representando até então, se não me engano, naquela época 16 clubes, 17 clubes. Aí começa a entrar toda uma nova discussão, porque em 1993 o Clube dos 13 começa a discutir a confecção de um novo contrato de direitos de transmissão. Praticamente até aquela época, os clubes não ganhavam dinheiro com a transmissão dos seus torneios. Em 1989, o Clube dos 13 faz o seu primeiro contrato. Ele valia mais ou menos ali R$1 milhão, ou na época ainda não existia, mas $1 milhão, era mais ou menos o valor que a Globo pagava para transmitir o Brasileirão. Depois, em 1993, é feito um reajuste desse contrato e ele passa a valer quase $3 milhões. Em 1997, começa uma discussão mais a fundo porque entrou a TV a cabo no Brasil e ela passou a fazer parte da transmissão. A Globosat fazia a transmissão com o Sport TV, a TVA Esportes, que depois virou a ESPN, também transmitia jogos. Em 1997, a Globo decide pagar mais de R$30 milhões pela exclusividade na transmissão. O salto é gigantesco e a partir dali a gente começa a configurar a organização do futebol brasileiro em cima do Clube dos 13, que na verdade não representava nenhuma competição, ela era organizada pela CBF, mas quem vendia os patrocínios e o direito de TV era o Clube dos 13. A gente entra nessa bagunça que fica o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato organizado por uma entidade, vendido por outra, que não representa todos os clubes que participam do torneio. O Clube dos 13 privilegia os times que estão na primeira divisão, ou melhor, os seus clubes fundadores. E aí começa a ter um desgarre ali na relação de gestão do campeonato. Isso vai, nesse modelo meio acochambrado, meio brasileiro ali, os clubes grandes mandando tudo, os clubes pequenos e os que entravam na competição podendo pouco. Até que em 2000 a gente tem a Copa João Havelange. Copa João Havelange é criada porque vem o rebaixamento do Fluminense em 1996, vem virada de mesa, cria-se vários arcabouços ali jurídicos para que você tivesse com que o campeonato ainda continuasse com os clubes grandes na primeira divisão. Bom, em 1999 o Fluminense cai para a Série C, ao mesmo tempo detona-se o caso Sandro Hiroshi, que o São Paulo tinha escalado irregularmente, isso evita rebaixamento do Botafogo. O Gama de Brasília decide entrar na justiça e cobra a CBF, tornando-a incapaz de realizar o Campeonato Brasileiro do ano 2000. Isso surge a Copa João Havelange. A Copa João Havelange é criada como uma forma de tirar da CBF a responsabilidade de organizar o Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o jeitinho, dando um jeito ali para tudo continuar como está. E aí quem organiza o Campeonato Brasileiro é o Clube dos 13. A Copa João Havelange é organizada, ela termina de maneira trágica com a queda do alambrado em São Januário e com isso o futebol brasileiro entra num novo dilema. Se a entidade que era comercial organiza o campeonato, ele dá errado, o que a gente vai fazer a partir de então? E aí entra a grande discussão, o que vai ser do Campeonato Brasileiro? Em 2001 volta para a mão da CBF a organização do Campeonato Brasileiro e o Clube dos 13 continua negociando os direitos de transmissão, mas aí a gente tem uma situação completamente diferente. Nessa época já tinha caído o Fluminense para a Série B, já tinha caído o Grêmio e em 2002 caem Palmeiras e Botafogo. Ou seja, os clubes grandes começam a ser rebaixados em divisão. E aí os pequenos que começam a entrar e disputar bem o Campeonato Brasileiro, o São Caetano sendo o principal expoente disso, começa a questionar a divisão dos direitos de transmissão, a divisão do bolo da TV, que era o principal. Nessa época já estava batendo quase R$200 milhões o que a Globo pagava pelos direitos de transmissão, e os clubes começam a questionar. Que história é essa? Como é que você não me paga o mesmo que um time que está na segunda divisão? Aí vem toda a discussão e mais uma vez é questionado o poder do Clube dos 13 para organizar a competição. Mesmo assim, os clubes se organizam, a CBF muda o calendário, transforma em 2003 o Campeonato Brasileiro em pontos corridos e dessa forma dá meio que uma organizada geral. Passa a ter a primeira divisão 20, ainda na época 28 clubes, aí foi descendo até 20 clubes. A partir de 2005, com 20 clubes na Série A, 20 clubes na Série B. Isso acontece até o ano de 2010, quando o Clube dos 13 implode. E por que implode? Naquela época, o Clube dos 13 decide mudar o sistema que fazia para gerenciar todo o contrato de TV. O Clube dos 13 decide que ele vai produzir todas as imagens do Campeonato Brasileiro e vai, a partir disso,
vender para qualquer emissora de TV. Naquela época a Record vinha rivalizando muito com a Globo os direitos de transmissão em TV aberta. Na TV fechada a gente tinha um cenário que o Sport TV ainda tinha um pouco de concorrência com a ESPN, mas ainda não tinha vindo o fenômeno trazido pela Fox Sports e depois o Esporte Interativo para bagunçar esse mercado. O Clube dos 13 decide tomar para ele toda a gestão do produto, como de fato seria uma liga de futebol. E ele também cria um projeto para dividir a receita mais igualmente entre os clubes. Isso liga o sinal de alerta nos dois principais, Corinthians e Flamengo, que junto com a Globo, que naquela época estava preocupada em perder o monopólio, ou pelo menos perder a maioria da exclusividade e poder de escolha de jogos no Campeonato Brasileiro, se junta aos dois, e a CBF, vendo que ela perderia o poder de organizar o Campeonato Brasileiro, também se junta ali e conseguem implodir o sistema que o Clube dos 13 estava criando. Nessa época, o Clube dos 13 perde totalmente o controle sobre o futebol e os clubes passam a negociar individualmente os direitos de transmissão. É o começo do modelo que entrou em ruptura agora. Pra gente ter uma ideia, o contrato em 2010 faz com que a diferença entre quem mais ganhava, que era Corinthians e Flamengo, para quem menos ganhava no Clube dos 13, ela era mais ou menos a proporção 3-1. Então, o clube ganhava 10, o Corinthians e o Flamengo estavam ganhando 30. Quando o Clube dos 13 rompe, essa diferença passa a ser 8 a 9 vezes maior. Ou seja, a disparidade entre quem mais ganhava ficava maior e quem menos ganhava ficava menor. O contrato de TV nessa época salta de quase 400 milhões de reais para 1,5 bilhão de reais naquela época. E aí a gente chega no Campeonato Brasileiro de 2019 com um problema. O Palmeiras, que tinha sido campeão em 2018, não tinha acertado um contrato com a Globo, então ele não poderia ter os jogos transmitidos na TV aberta. Na TV fechada ele tinha fechado com a Turner e no pay-per-view não tinha nenhum acordo. Isso faz com que 4 a 5 jogos do Palmeiras no começo do Brasileirão simplesmente não tenham onde ser transmitidos. Por que isso acontece? Porque a legislação brasileira, que até de certa forma preservava o clube menor ao exigir que mandante e visitante de uma partida negociassem o mesmo contrato de TV para ele ter transmissão, faz com que o Palmeiras não tenha ninguém querendo transmitir, só quem tivesse também contrato com a Turner, e aí a partir do canal TNT, e esse blackout, esse apagão que a gente diz assim dos jogos, acabou causando uma tristeza e uma revolta no torcedor, que começou a achar que o problema e a culpa de tudo isso era da emissora de TV e não dos próprios clubes que não se entendem. E aí a gente entra na bagunça que gerou o cenário atual do futebol brasileiro, em que os clubes começaram a perceber que a negociação individual trazia problemas a partir do momento que não havia uma unanimidade coletiva na venda dos direitos. Até 2016, quando o Esporte Interativo começou a discutir a aquisição de direitos, a Globo dominava o cenário. A partir de 2019, que é quando passa a valer o contrato, a gente tem uma divisão com Turner e Globo transmitindo algumas partidas. E isso faz com que a gente tenha esses apagões. Quando acontece isso, o maior prejudicado no fim das contas é o torcedor e também o futebol, que perde dinheiro com menor venda de direitos de transmissão. Aí a gente chega no cenário que em 2022, que é este ano, a Turner decide sair do futebol. E alguns clubes podem voltar a negociar com a Globo. No meio disso, a legislação foi alterada e permite que só o mandante venda os seus jogos, o time visitante não tem palpite. Agora a gente tem o pior cenário possível, que é a venda individual de direitos individuais. Isso faz com que simplesmente quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar não se interessa pelo direito. E quem não tem interesse em vender, fica sem nada. É o que a gente acaba vendo acontecer com o Atlético Paranaense atualmente, que por uma questão ideológica, se a gente pode dizer assim, não aceitou o contrato com a Globo. Só que o Atlético Paranaense, que antes recebia pelo menos 150 milhões de TV, passe a ganhar hoje menos de 50 milhões de reais. É um problema enorme que o Atlético Paranaense tem pela frente, porque perde-se muita receita. E um sinal de alerta que parece que os clubes não entenderam. E o que vem acontecendo desde o ano passado é a tentativa de se criar realmente uma liga de clubes, e principalmente uma liga que represente a Série A do Campeonato Brasileiro, e não algum grupo de clubes como era o princípio do Clube dos 13. Só que os dirigentes não chegaram ao acordo. Foi criada inicialmente a Libra, que era para ser a Liga Brasileira de Clubes. Ela tinha, a princípio, 10 sócios fundadores, depois ganhou a adesão de mais alguns clubes e ficou algo muito parecido com o Clube dos 13.
representando apenas 15 times das séries A e B do Campeonato Brasileiro. E aí os clubes que estavam dissidentes da Libra não chegaram a um acordo sobre uma possível divisão de direitos de transmissão de algo que ainda nem existe nem foi vendido. O Campeonato Brasileiro tem contrato pelo menos até 2024 com a Globo. A partir de 2025 que a Liga venderia os direitos. E os clubes dissidentes decidiram fundar uma nova liga, que é a Futebol Forte. Ou melhor, o Forte Futebol. A ordem dos fatores altera o produto? Não altera. E o problema é que a rivalidade entre os clubes está fazendo com que o Brasil tenha duas ligas diferentes. Ou, na verdade, duas entidades comerciais diferentes para vender direitos de transmissão e comerciais dos seus respectivos clubes. Isso causa o cenário que destruiu o futebol na Espanha e também na Itália, em que os clubes grandes, que hoje a gente pode dizer os de maior torcida estão ligados à Libra, ganham muito mais do que os menores, que hoje seriam os times do Forte Futebol. No fim das contas, o que acontece é o seguinte: vai criar-se um cenário em que você tem duas entidades, nenhuma delas tem o poder de organizar o campeonato, e no fim das contas vai de novo a CBF organizar o Campeonato Brasileiro e duas entidades diferentes vão tentar vender as propriedades comerciais que os clubes têm direito. Pois é, estamos de volta a 1987, quando uma liga surgiu, ou melhor, um grupo comercial surgiu para organizar uma competição de alguns clubes. No caso, o futebol brasileiro de novo divide em dois e, no final das contas, divide ainda mais o bolo que poderia ser muito melhor e muito maior da televisão. Esse TBT de hoje foi alongado, mas ele tenta explicar um pouquinho por que o futebol no Brasil parece que não vai dar liga. Gostou? Curtiu? É isso aí, ative o seu sininho, não perca, toda quinta-feira tem um TBT novo para você aqui. Hoje falamos um pouquinho sobre a Liga de Clubes no Brasil, ou melhor, como não dá liga pensar numa liga no Brasil. Tchau!